TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, estamos começando pela TV Univates, o programa Entre Linhas, trazendo a participação do Leandro Warholz, que chefia a 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Núcleo de Policiamento Rodoviário Federal, e a Cirlei Pagliarini, agente policial rodoviário federal e que coordena esta situação toda envolvendo a parte teórica quando é para a preparação especialmente por condutores e pela comunidade interessada. Os nossos agradecimentos à loja Identidade Homem que ajuda a compor o cenário do programa desta noite. Começamos com o Leandro Warholz, da Polícia Rodoviária Federal. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Boa noite, Paulo Rogério. Boa noite aos telespectadores. Qual é a situação da nossa BR-386, do tráfego de veículos, a situação dos motoristas, questão das autuações, questão dos acidentes? Como é que tem se comportado nos últimos tempos? A BR-386 por si só, como é de conhecimento geral, ela é complexa. A situação é complexa. E nós, atualmente, a gente tem uma BR-386 saturada em vários trechos. O trabalho que nós realizamos, que é o trabalho de fiscalização, ele surte efeito, mas ele carece de algumas implementações de ordem estruturais para que se tenha uma redução da acidentalidade, para que se minimize os prejuízos, tanto econômicos quanto pessoais, das pessoas que circulam nas rodovias e se envolvem em ocorrências. É muito complexo. De 2008 para cá a gente vem fazendo um trabalho, se chegou a um ponto máximo em 2010 que não tinha mais condições de ter resultados positivos. 2011 o número voltou a subir de acidentes. A partir de 2011 uma nova maneira de trabalhar foi tomada e começamos, 2012 decresceu alguma coisa, 2013 vem se mantendo uma redução. Alguns dados preocupam, que é o número de mortes, e quando a gente trata em número de mortes, nós temos um dado significativo que comprova o que eu falei, que é a falta estrutural da rodovia, que tem um fator fundamental e preponderante em acidentalidade. É claro que o fator comportamental tem um significado grande, uma influência enorme e contribui decisivamente. Para se ter uma ideia, até o final de março, nós fechamos 15 pessoas que vieram a falecer em acidentes de trânsito na BR-386. No primeiro trimestre? Primeiro trimestre. É dado consolidado no primeiro trimestre. São pessoas que faleceram no local ou pouco depois do acidente ter acontecido. Dessas 15, 12 foram decorrentes de colisões frontais. Essa colisão frontal, como ponto preponderante, ela ocorre em vias de pista simples e, consequentemente, devido ao fluxo enorme que nós temos na rodovia, talvez se tivéssemos uma duplicação concretizada e bem feita, nós não teríamos esse número grande de mortes. É um número muito significativo. Nós tivemos 9 acidentes com mortes até final de março, e desses 9, 6 colisões frontais. É um número muito elevado. E, por outro lado, vai ser questionado, poxa, e o que a PRF faz? O que a Polícia Rodoviária faz com relação a isso? Nós trabalhamos com duas diretrizes. O primeiro delas é a fiscalização em cima da ultrapassagem proibida, em local proibido, a ultrapassagem irregular, que muitas vezes é sinalizado como ponto adequado a ultrapassagem, porém, da maneira como o cidadão faz, gera risco, ou a sinalização às vezes está equivocada. Então, para se ter uma ideia, dos autos de infração lavrados à mão, naquele que o cidadão é abordado, cerca de 15% desses autos de infração são em decorrência das ultrapassagens irregulares. E o outro fator preponderante também, que a gente entende, é a velocidade.
Velocidade não só é uma causa de acidentes, como ela agrava o nível de lesões dos ocupantes dos veículos. E a gente trabalha muito forte em cima disso. Eu não acredito que a autuação por si só seja um elemento que vá reduzir a acidentalidade. Ela tem que ser trabalhada de uma maneira sistemática, englobando vários outros fatores, que é uma comunicação com a comunidade, que é a informação que a fiscalização está vendo, com o objetivo do cidadão ter a consciência de não exceder a velocidade ou, pelo medo mesmo, não exceder e, consequentemente, não se envolver nas ocorrências. Mas, lamentavelmente, nos últimos 3 anos, a gente, mesmo utilizando o mesmo quantitativo de tempo, tem aumentado o número de infrações por velocidade. E o que se lamenta mais ainda em pontos que, conhecidamente, são pontos nevrálgicos. Existe uma identificação desses pontos nevrálgicos? Se repetem os acidentes com mortes neles? Sim, se repetem. Nós temos em termos de Itabaí, Lajeado, nós temos no perímetro das obras, na região de Fazenda Vila Nova, temos uma região bem conturbada, nas proximidades do trevo de Paverama, muitos acidentes ali. Temos aqui entre o final da pista dupla, Lajeado, ao posto da PRF, que é um absurdo aquilo ali, é alguma coisa fora do normal. Não é uma questão de só fiscalizar, não adianta o policial estar lá só fiscalizando. É necessário se fazer obras de infraestrutura para garantir a segurança de quem lá circula. Se deixar da maneira como está, consequentemente, a tendência é piorar. Só fiscalização mais não dá conta da situação. Se fala numa média de 20 a 25 mil veículos dia, na semana, média. Sim. Agora, quando chega no finalzinho da tarde, nesse ponto que você está se referindo, aquelas imediações do acesso ao bairro Montanha, por exemplo, ali perto dos guinchos Sansão, se multiplica por 30% ou 40% esse número. As pessoas que circulam no sentido capital interior e querem acessar o bairro Montanha, na frente dos guinchos Sansão, elas ficam paradas por uma enormidade de tempo, inclusive com filas extensas. Sextas-feiras à tarde, a partir das 16 horas, se instala o caos naquela região, porque o fato de não ter o cidadão não ter capacidade de atravessar a rodovia gera filas que, consequentemente, geram perigos a quem circula na rodovia normalmente, porque encontrará veículo parado à sua frente. E o risco de acidente iminente. E ali há necessidade de uma obra quase que de arte, não é a permanência daquela bainha que existe, não, essa simples saída para a esquerda, por exemplo, não resolve. A situação ali naquele local se impõe, ou se faz uma obra de arte um pouco mais adiante, até para justificar, pois temos o trevo da 130, o viaduto da 130 nas proximidades, mais adiante, que vai contribuir também para o deslocamento entre os bairros Olarias, Montanhas, Centenário, uma enormidade de bairros e acessos a bairro naquela região. A questão das faixas de segurança, a questão de 10 dias atrás, a morte de mais um idoso em cima de uma faixa de segurança na BR-386. Os motoristas não costumam respeitar as faixas de segurança numa rodovia federal, Sirlei. Na verdade, um dos grandes agravantes de acidentes que nós temos em todas as áreas urbanas que são cortadas pela 386, e Lajeado e Estrela não é diferente, é exatamente você ter 2 fluxos distintos de veículos. O fluxo urbano, que são aquelas pessoas que circulam dentro da cidade de Lajeado e aí utilizam a rodovia para isso, tá? E as pessoas que circulam pela rodovia a pé, as pessoas que circulam pela rodovia de bicicleta, ou seja, é um trânsito urbano utilizando a rodovia. E, ao mesmo tempo, nós temos o trânsito de rodovia convencional, que é todo o trânsito que vem da região de Soledade, vamos dizer, ou da região de Porto Alegre, que está passando pelo local. Esse encontro de fluxos diferentes, ele vai causar muito problema. Seja no caso do atropelamento, mesmo na faixa de segurança,
Porque no momento que você tem uma rodovia federal, a pessoa está transitando nela, viajando. Tá? Ela identifica aquela rodovia, ou melhor, aquele trecho da rodovia, como uma continuidade da viagem dela. Ela não faz a ligação de que aquela rodovia, naquele momento, se transformou numa via urbana. Ao mesmo tempo, quem entra na rodovia, que está no trânsito urbano dentro da cidade e entra na rodovia, também identifica a rodovia naquele momento como uma ligação do trânsito urbano que ela está acostumada. Ou seja, são formas de dirigir diferentes. Aí no momento que você solicitar que todo o condutor pare na faixa de segurança para um pedestre passar, numa rodovia onde circulam 25 mil veículos por dia, de média, onde você tem um fluxo de veículos de carga extremamente alto, principalmente no final do dia, tá? Você vai conseguir resolver um problema e vai criar outro. Você vai criar a colisão traseira. Porque o primeiro para, o segundo não vai parar. Mas então também haveria necessidade de passarelas. Exatamente. Então, nesse momento, você tem a faixa de segurança ali para resolver o problema do pedestre e, ao mesmo tempo, se você exigir uma cobrança efetiva daquilo, você vai começar a ter outro problema. Então, também é obra de arte que vai conseguir resolver o problema. É estrutural, é a obra em cima da rodovia para resolver esses dois problemas, esse problema de fluxo, que vai conseguir minimizar essas situações. Projeto que tramita em Brasília quer endurecer a legislação, principalmente na questão das ultrapassagens forçadas e alta velocidade. É o assunto para depois do intervalo. De volta com o programa Entre Linhas pela TV Univates, trazendo as presenças do Leandro Warholz, que coordena a 4ª Delegacia de Policiamento Rodoviário Federal, e a patrulheira Cirlei Pagliarini, que faz parte desta corporação. Leandro, você citava no primeiro bloco o número de 15 mortes, 13 em situações de acidentes, mais 2 em situações possivelmente de atropelamentos, na BR-386 no primeiro trimestre desse ano, comparando com o ano passado. Como é que está sendo o comportamento dos números? Em termos de números, um comparativo com o ano passado, de acidentes, num total, nós temos uma redução. Não é uma redução considerável, mas nós temos uma redução. Enquanto no ano passado nós tivemos 295, esse ano 290 acidentes. O que chama atenção, o número de feridos, a gente conseguiu reduzir bastante, e não é uma redução que possa se dizer, olha, foi de um ano para o outro. Não, porque essa redução vem sendo conquistada, digamos assim, desde 2011. Né? Nós temos, para se ter uma ideia, em 2011 nós tivemos 206 feridos, 2012 praticamente ficou estabilizado na faixa de 230, isso no primeiro trimestre. E esse ano baixamos para 135. É um número bem significativo. Em 2010 nós tínhamos um número maior ainda. O que está nos dando uma dor de cabeça tremenda é o número de mortes. É o número de mortes, e esse é o dado que a gente está com uma dificuldade enorme para reduzir. Esse ano nós estamos com 15 mortes, ano passado foram 14, e está sendo difícil, muito difícil. Agora no mês de abril, um dado não consolidado ainda, as mortes que nós tivemos no trecho estão mostrando um outro dado, que é uma embriaguez. As pessoas que vieram a falecer nesses acidentes são pessoas que tiveram um acidente causado por pessoas embriagadas, no caso de um atropelamento em Estrela, e no caso de uma colisão traseira, em que um carro conduzido por uma pessoa embriagada bateu na traseira de uma moto, gerou essas 2 mortes, e lamentavelmente vamos ter que voltar a trabalhar muito, mas muito forte na embriaguez. Era um dado que, de certo modo, estava estabilizado. Nós fizemos um trabalho forte, mantemos um padrão para conseguir manter também a estabilidade dos números, né? E vamos ter que reavaliar, e possivelmente será
trabalhado bem forte em cima da embriaguez. A presença de motoristas embriagados no volante, portanto, não reduziu. Não reduziu. Nós, dado comparado ao ano passado, não reduziu. Nós temos esse ano mais de 100 pessoas flagradas conduzindo embriagada aqui na BR-386. Esse projeto que tramita em Brasília, que o governo quer inclusive que seja acelerado, endurecendo penas, multiplicando quase que por 10 o valor pecuniário de uma multa quando o motorista for pego por uma ultrapassagem indevida ou forçando uma ultrapassagem. Esse projeto, inclusive, ele foi debatido, o superintendente aqui do Rio Grande do Sul, o inspetor Dias, que está à frente desta campanha para endurecer a penalidade com relação às ultrapassagens irregulares. Inclusive, fez um debate na Câmara dos Deputados e o intuito é justamente evitar os números que nós temos aqui na BR-386, onde de 15 mortes, 12 foram decorrentes da manobra que é para ser combatida com a alteração no Código de Trânsito, uma legislação nova. A gente acredita que possa haver um resultado bem favorável, considerando aquilo que aconteceu no passado, onde uma legislação que pune, sanciona mais forte, principalmente a parte financeira do condutor, ela traz um resultado mais efetivo, num primeiro momento. Agora, os órgãos de fiscalização precisam manter essa fiscalização para que seja mantida essa redução conquistada. Nós temos, inclusive, na BR, apesar dos divisores de pistas, se tem o registro de ultrapassagens forçadas constantemente. Né? Sim, exato. E a alta velocidade também. A alta velocidade, para nós, ela está, como a gente comentou anteriormente no bloco antecipado, é um fator complicado, né? Complicado, ele está gerando um número de acidentes grande, um número de lesões, ele propicia esse aumento das lesões. E se combate. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós já passamos de 72 mil autuações. Né? Dessas 72 mil autuações que nós temos, 72 mil autuações nós tivemos no ano passado. Esse ano nós temos 42 mil autuações. Considerando o andar da carruagem, digamos assim, nós vamos passar de 100 mil autuações. E dessas, cerca de 70% a 80% são de velocidade. A grande maioria? A grande maioria, velocidade. Então, é um dado que preocupa. Né? Se o usuário anda numa velocidade adequada, o risco é menor, consequentemente, a probabilidade do acidente acontecer se esvai. Né? É claro que a questão da estrutura também. E essa questão de autuação por alta velocidade se dá mais no trecho duplicado? No trecho duplicado, exatamente. No trecho duplicado, aí o motorista abusa. Exato. Nós não temos aqui no trecho duplicado, entre Lajeado e Estrela, um número de abusos grandes. São pequenos excessos que acontecem aqui, diferente do trecho da Tabaí Canoas, onde nós temos abusos enormes. Então, seguidamente flagramos pessoas circulando a mais de 160 km por hora. Então, flagramos em dias de chuva motoristas dirigindo a mais de 150 por hora. Uma insanidade. Agora, aqui, num trecho que está sendo duplicado, muitas vezes o excesso de velocidade aliado a ultrapassagens irregulares, temos a receita fatídica da morte. Eu acredito que esse excesso de velocidade maior, inclusive, nas vias duplicadas, não seja porque nas vias simples se tem uma consciência maior,
mas é como nossa rodovia está no limite da Congestiona, capacidade, né? congestiona, e ele não consegue imprimir uma velocidade maior. Que ele vai conseguir imprimir quando ele chega na via duplicada, e aí sim ele tem mais espaço para poder andar. Que é recuperar o tempo perdido. Exatamente, recuperar o tempo perdido. Então, não é uma questão de conscientização, é muito mais uma questão estrutural, como o inspetor Leandro falou no primeiro bloco. Quando passa pela área urbana de uma cidade, na rodovia cai bastante a velocidade permitida. Contudo, há uma espécie de tolerância no que diz respeito à BR-386 entre Lajeado e Estrela? Era uma reivindicação bastante antiga da comunidade de Lajeado e Estrela, essa alteração do limite de velocidade. Foi pleiteado e foi, inclusive, por parte do DAER autorizado, tanto é verdade que o jornal, a nível de estado, saiu que o então secretário Beto Albuquerque que havia autorizado esta questão, né? Então, acreditamos que por parte da comunidade se obteve, né, aquilo que se buscava, e nós, como órgão fiscalizador, nós entendemos que foi uma atitude correta. Em números de acidentalidade com alteração do limite de velocidade, o que nós monitoramos desde 2008, quando era 60 km por hora, se mantém os dados. Nós temos essa área, esse perímetro esse perímetro do 344 ou 352, que a gente chama, são 8 km, como uma área pacificada em termos de acidentalidade. Eventos esporádicos acontecem, com tragédias, como aconteceu agora nos últimos dias, vitimando um pedestre. Agora nós temos como uma área pacificada e sob controle. Então, apenas mantemos uma dosagem de fiscalização de maneira a não extrapolar aquilo que está. Na questão das obras de duplicação, por que de vez em quando ocorrem acidentes nestas pistas que ao lado estão sendo edificadas outras duas e praticamente concluídas? Excesso de velocidade? Não, repito, são inúmeros fatores. A gente não pode trabalhar com um número reduzido de variáveis para a questão. Então, nós temos até o efeito distrator do usuário que circula pela rodovia e se deslumbra com as obras sendo realizadas e se distrai e se acidenta. Nós temos os próprios veículos que fazem parte do consórcio, que atua, que às vezes um ou outro motorista se desvirtua daquilo que a gente preconiza e solicita deles e vem a se envolver em acidentes. Nós temos o caso, a Cirlei já palestrou para eles, eu, alguma oportunidade também já estive junto a eles, com o objetivo de mostrar os riscos, as consequências de um acidente, né? Porém, alguns fogem à regra, destoam a realidade e vêm a se envolver, né? Temos inclusive casos onde mortes aconteceram. No próximo bloco, um projeto inovador, o projeto de cinema rodoviário para motoristas e interessados. Logo depois do intervalo. Programa Entre Linhas pela TV Univates de volta, abordando as questões envolvendo a BR-386, a questão envolvendo os motoristas, o controle por parte da Polícia Rodoviária Federal. As presenças de Cirlei Pagliarini, que é patrulheira rodoviária, e do Leandro Warholz, chefe do Núcleo de Policiamento Rodoviário Federal, que envolve desde Itabaí até próximo de Soledade, na BR-386, passando aqui pela nossa região. Nesse bloco, vamos falar de um projeto inovador, previsto para acontecer agora, ainda no mês de abril, um projeto envolvendo cinema rodoviário, Cirlei. Nos explique um pouquinho mais. Na verdade, o projeto Cinema Rodoviário é um projeto que surgiu da iniciativa de alguns colegas, uma iniciativa pequena, em Minas Gerais, em 2008, e que consistia em mostrar aos usuários que estavam sendo abordados para uma fiscalização num determinado momento, em vez deles ficarem dentro do veículo aguardando para que fosse feita toda a parte de fiscalização documental, que eles saíssem do veículo e fossem assistir a uma pequena palestra, pequenos filmes sobre segurança de trânsito.
né, nesse mesmo período em que eles estariam dentro do veículo. A ideia era muito despretensiosa, mas aí um colega resolveu colocar o projeto no Prêmio Volvo de Segurança de Trânsito, e ele ficou em segundo lugar nacional no Prêmio Volvo, só perdendo, na verdade, para uma campanha de uma seguradora, uma mega campanha de uma seguradora, com valores muito altos investidos. Bem produzida. E muito bem produzida. Então, na verdade, aquela pequena semente começou ali a ser vista nacionalmente. Foi fácil implantar isso em 2008, ainda em Minas Gerais, e a nossa coordenação nacional resolveu implantar o projeto no Brasil todo. E hoje já são 11 estados com o projeto implantado, e esse ano, agora, nós recebemos o projeto no Rio Grande do Sul. E neste mês agora, foi a primeira vez que nós implantamos ele, começou essa implantação do projeto aqui na 4ª delegacia, no nosso posto aqui de Lajeado. Como é que funciona? O condutor, ele é abordado numa fiscalização normal, ou seja, você não convida o condutor para assistir o cinema, você vai fiscalizá-lo, assim como você faria normalmente. A diferença é o número de pessoas envolvidas, até para que as pessoas ali não fiquem esperando muito tempo, para que elas consigam estar todas juntas no mesmo lugar e assistirem isso. Durante esse período de fiscalização, é montado em qualquer lugar. No Nordeste houve lugares que eles montaram uma televisão com os bancos embaixo de uma mangueira, né? Calor. Então, em qualquer lugar da delegacia ou do posto onde você tem a condição, é montado uma televisão, um projetor, com um local para que essas pessoas sentem à sombra e que possam, enquanto os seus veículos e a sua documentação está sendo fiscalizada, elas possam ver um pouquinho sobre segurança de trânsito. Então, na verdade, o projeto é você aliar a fiscalização com conscientização, né? Que é algo inédito. Geralmente você tem a fiscalização ou a conscientização, né? Se trabalha a parte de educação de trânsito ou se trabalha a parte de repressão. Esse projeto ele fez as duas coisas funcionarem juntas e realmente se integrarem para funcionar juntas. É muito interessante. Qual é o tempo de duração da projeção da película? No máximo 7 minutos. E qual é o conteúdo específico? O conteúdo é segurança de trânsito, e o conteúdo ele vai variando conforme a necessidade de cada local onde ele está sendo feito. Ele é elástico, não é formatado e aquilo ali é o que vai se passado para o usuário. Por exemplo, na 386, nossos maiores problemas são velocidade e ultrapassagem. Então, nós vamos trabalhar a parte de segurança de trânsito, nós vamos trabalhar a parte de conscientização com aquele usuário, focando velocidade e focando ultrapassagem. E sempre vai ter um policial que vai fazer uma breve explanação do que vai estar acontecendo ali, tá? E ele vê alguns filmes ou slides, tá? Onde ele tem a parte de educação de trânsito mesmo, a parte de comportamental de trânsito, para que ele possa sair dali e deixar de cometer uma conduta que talvez ele cometeria, tá? E por conta do que ele viu, por conta do que ele assistiu, ele poderá deixar de fazer. Essa é a ideia do projeto. Na delegacia local, qual é a estrutura disponível? Quantos motoristas, quantas pessoas? Porque lá pelas tantas é interessante os filhos acompanharem, a própria esposa acompanharem para ajudar na fiscalização. Quantas pessoas podem assistir à exibição? Foi o que aconteceu nesse evento que nós fizemos, o evento inicial, onde a gente abordava os veículos, convidava os condutores e a família, em alguns casos, ia junto assistir. Crianças que nem tinham habilitação, mas assistiam o vídeo. Como a Cirlei falou, é muito flexível.
o trabalho feito é muito flexível, está à disposição do monitor, do policial ali à frente, vários tipos de vídeos extremamente curtos, mas objetivos, com temas focados à realidade local. E tem uma estrutura para quantas pessoas? Aqui na nossa delegacia nós utilizamos a nossa garagem com cadeiras, bancos que nós tínhamos, nós conseguimos deixar bem acomodadas 25 pessoas por cada sessão. E a ideia é que realmente todos os que estejam no veículo saiam para assistir. A ideia é que ele realmente não fique no sol, dentro do carro, esperando para que a documentação dele seja verificada. Que ele só vá para um lugar mais confortável e fazendo algo de diferente do que somente ficar ali no carro esperando. Existe a possibilidade desse projeto ser estendido para uma sala de aula, por exemplo, no ensino fundamental, não tanto mais no ensino médio, digamos assim, ou numa própria universidade? Sim, na verdade, nós já temos e nós já trabalhamos dentro da Polícia Rodoviária Federal a parte de educação de trânsito em instituições, sejam instituições de ensino, sejam instituições privadas, empresas, faculdades, ou seja, nós já temos esse trabalho, ele vem sendo realizado desde 2006 pela delegacia e é bastante efetivo. Nós já trabalhamos bastante na região de Estrela. Ano retrasado, nós fizemos um trabalho que abrangeu todas as escolas municipais e estaduais do município de Estrela, tá? Onde se trabalhou a parte de educação e conscientização de trânsito para o ensino fundamental, e foi o primário e fundamental. E esse projeto, ele também pode ser levado para qualquer lugar fora da rodovia. O interessante dele na rodovia é você conseguir aliar exatamente o teu público-alvo, ou seja, o condutor que está passando pela rodovia, tá, a conscientização de trânsito que geralmente é feita fora da rodovia, é feita num outro local fechado ou numa outra instituição. Então, dentro da nossa própria instituição, exatamente com o usuário que está transitando naquele momento ali, a gente consegue, com esse projeto, fazer também a conscientização. Como é que tem sido a recepção por parte dos motoristas e familiares? A recepção foi ótima. Foi ótimo, nós não tivemos negativas com relação à participação. Alegando pressa, relógio? Não, a pressa ela existe, ela é inerente a todo usuário, né? A vida atual, ela faz com que todo cidadão tenha pressa. Mas o tempo de uma fiscalização que é feita com consulta à documentação veicular e do condutor é semelhante ao tempo que o cidadão fica assistindo uma palestra. Qual a diferença? Que o usuário sai com conhecimento, sai tendo uma dimensão das consequências de atitudes errôneas no trânsito causam, né? Então, essa é a diferença, o básico disso. Então, nós tivemos casos, situações que foram levadas até para fora, nos causou surpresa. Tinha um casal de italianos que estava acompanhando uma das palestras que estava sendo proferida, que ficou vislumbrado, que adorou, porque nunca tinha visto aquilo na parte europeia, na Itália, onde que moram, né? Então, alguma coisa que nos dá uma satisfação e mostra que o caminho, esse caminho da educação é bom, é o correto, é o melhor. Às vezes é necessária a punição, não tem outra forma. É claro que alguns ajustes têm que ser feitos, né? É necessário arrumar alguns pontos, mas o caminho, eu creio que vai contribuir para a manutenção da vida, digamos assim. Até porque o motorista que tem a carteira há mais anos, ele só se atualiza diante do noticiário que a imprensa veicula, né? Porque algumas regras, algumas situações que acabam se tornando contumazes no dia a dia da segurança envolvendo o trânsito, se ele não souber na prática, se ele não descobrir na prática, na teoria, não é tão simples ele alcançar. Sim, exatamente. Também isso. Nos surpreendeu, na verdade, a reação das pessoas ao projeto. Porque, num primeiro momento, quando você pensa
em fazer uma fiscalização, onde a pessoa pode, inclusive, ser autuada, né, porque não é uma moeda de troca. Ela não está ali para assistir alguma coisa, em troca ela não vai ser penalizada. Não, é uma fiscalização normal. Se houver alguma coisa de irregular, ela vai ser penalizada por isso da mesma forma. Então, nós não imaginávamos que a receptividade e os comentários das pessoas que estavam saindo, muitas delas começavam com pressa, né? E aí, na saída, em vez de ir embora, continuavam conversando conosco. Nós tivemos vários casos desses, de pessoas que continuavam conversando conosco. Por conta disso também, ela está ali, ela está se atualizando, ela está vendo alguma coisa de diferente. E se sensibilizando. Essa é a ideia. 2014 é ano de Copa do Mundo, vai ser sediada pelo Brasil. E os 400 quilômetros da BR-386, que começam lá em Iraí e terminam na Grande Porto Alegre, terminam em Canoas, vai ser o principal corredor dessa movimentação toda. De que forma a Polícia Rodoviária Federal está se precavendo, se prevenindo, se estruturando para tal, é o assunto do bloco de encerramento. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua companhia, telespectador. Importante, dentro de pouco tempo esse programa passará a ser apresentado ao vivo, todas as noites às 7, é um programa que está sendo gravado. A partir do momento em que for apresentado ao vivo, nós vamos contar com a sua interação, com a sua participação, que sempre é muito importante na formatação da pauta. O programa de hoje está trazendo as presenças do Leandro Warholtz, que chefia a 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, sediada em Lajeado, e também a Cirlei Pagliarini, que é a patrulheira rodoviária responsável pelo projeto de cinema, projeto de orientação pedagógica para motoristas e familiares. A propósito, Cirlei, todas as delegacias, no caso Tabaí e Soledade, que são as mais próximas aqui da região, também disponibilizam esse projeto? E de que forma vai ser a repetência das sessões, a apresentação das sessões? O projeto ele foi implantado na delegacia neste mês, mas essa foi só a implantação dele, no posto de Lajeado. A ideia é que, no mínimo, uma vez por mês, nós tenhamos uma fiscalização com cinema rodoviário em algum dos postos da delegacia, seja Lajeado, Tabaí, Soledade ou o posto de Montenegro, porque ele é um processo, né? Ele é contínuo. Educação de trânsito não dá para você fazer uma vez e dizer que está tudo bem. E a ideia do projeto, nós trabalhamos muito com isso, é uma vida. Se depois de assistir ao cinema rodoviário, a pessoa sair dali e não se acidentar, uma só, é o ideal do projeto. É o suficiente. Toda a vida é importante, uma vida é o suficiente. 2014, Leandro, ano de Copa do Mundo. A BR-386, se fala agora, pelo menos é a proposta da Univias, de ganhar mais 15 anos de concessão para a exploração do pedágio em Fazenda Vila Nova. E de imediato, em questão de 3 anos, a concessionária iria fazer, dentre outras situações, executar a duplicação de 9 quilômetros de Lajeado até Marques de Souza. Em questão de 3 anos, está na contraproposta de parte da Univias para permanecer por mais 15 anos explorando a praça de pedágio em Fazenda Vila Nova, desdobrando a praça de Marques de Souza em 2, reduzindo o valor do pedágio cobrado para motoristas de automóveis, aumentando o valor para a questão dos caminhões que utilizam a BR-386, colocando mais unidades de pesagem de veículos pesados. Mas o ponto principal que nos chama a atenção é esse de duplicar mais 9 quilômetros de imediato de Lajeado a Marques de Souza, e aí pegando esses pontos de estrangulamento que você citava no início do programa. Mas é Copa do Mundo. 25 mil veículos na atualidade, média dia. A Polícia Rodoviária Federal está preparada para, num curto espaço de tempo, questão de 1 ano e meio, estar estruturada para fiscalizar e orientar? A Polícia Rodoviária Federal já tem uma preocupação que começou há 2 anos com relação aos grandes eventos, incluindo Copa das Confederações, Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e agora temos mais o evento da juventude, onde o Papa argentino estará no Rio de Janeiro, com o fato do Papa
ser argentino vai ter uma grande dificuldade para nós aqui. Então, há 2 anos nós estamos trabalhando nessa questão para grandes eventos. Vários pontos foram trabalhados no sentido de criarmos corredores específicos para aqueles turistas que estiverem se deslocando aos grandes eventos, às rotas turísticas. Está sendo feito, tendo uma preparação para isso. Obviamente nós temos carências e isso não tem como ser escondido, principalmente no tangente a efetivo. Agora, em termos de organização, está sendo feito e acredito que vamos chegar preparados. Inclusive, temos 4 policiais nossos aqui de Lajeado que estão em Belo Horizonte, onde foram fazer nesse jogo que o Brasil fez com o Chile, um jogo nada muito bom para os telespectadores, mas foi lá fazer um trabalho de precursor para as outras atividades semelhantes que serão realizadas. Então, começa na parte de inteligência, de levantamento de dados, de trazer a formatação do conhecimento, até mesmo para a implementação prática da ação da Polícia Rodoviária Federal. Temos uma carência de equipamentos muito grande, e aí não é só a questão da Polícia Rodoviária Federal, existe uma briga muito grande que nós alteramos o modo de trabalhar. Hoje a gente atua com pouca variação de 30 anos atrás, quando a realidade mudou drasticamente. Então, o aparato tecnológico de monitoramento de veículos, de controle de circulação, principalmente na área de fronteiras, é uma carência que está sendo investido. A gente só não sabe se chegará a tempo para esses grandes eventos. A questão do aparelhamento, viaturas especiais, questão de ambulância, questão de guinchos com uma tecnologia um pouquinho mais sofisticada para não trazer mais transtornos do que fazer a disciplina do trânsito, que tem ocorrido de vez em quando se chama um serviço de guindaste particular, muitas vezes só para a remoção do veículo se provoca um congestionamento enorme, aqueles transtornos todos, no aparelhamento em se tratando de Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal tem uma política dessa parte de guinchos, por exemplo, fazer uma terceirização. Questão de ambulância, nós temos inclusive um colega de Montenegro que está sendo a referência, inclusive do Estado, que está trabalhando nessa questão de aquisição de ambulâncias. Só que aí envolve uma outra questão, né? É necessário pessoas especializadas para atuarem nessa área. E a Polícia Rodoviária Federal, de um tempo para cá, trabalha mais a questão criminal, mais a questão de trânsito e não a consequência do trânsito, que são os acidentes, deixando essa parte para o SAMU, as própria concessionária de rodovias e até mesmo particulares, né? Então, disciplinamento de cargas perigosas, por exemplo. A questão de cargas perigosas é trabalhado forte. Nós tivemos no mês que passou, em março, um comando temático aqui em Lajeado, onde durante um dia apenas 89 autos de infração foram extraídos com problemas no transporte de cargas de produtos perigosos. Nós temos esse evento que foi digamos, patrocinado, teve a iniciativa da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, ele foi realizado em Lajeado. Outros teremos, e além da fiscalização diária, né, que é feita de produtos perigosos na delegacia. Temos pessoas que são especialistas aqui e trabalham nessa área, principalmente na região de Itabaí, Montenegro, em razão do polo petroquímico das imediações. Dos relatórios da Polícia Rodoviária Federal constam, inclusive, deficiências na área da sinalização horizontal, especialmente a horizontal. Claro que alguma coisa é vertical, falta de placas, mas existem pontos na BR-386, e isso os próprios patrulheiros reconhecem, que há curvas cegas, permitindo a ultrapassagem, não proibindo uma ultrapassagem. Isso tudo vai constar de um relatório completo. Esse relatório, em 2005, nós já tínhamos um relatório feito pelo inspetor João Roberto, que chefiava a delegacia, onde indicava alguns pontos problemáticos das rodovias, inclusive apontando soluções. Hoje, no dia de ontem, por exemplo, eu estava indo a Carazinho e chega a causar irritabilidade em quem tem um conhecimento na área de trânsito, alguma sinalização existente
na região, principalmente acima de São José do Herval, onde vários pontos com curvas à direita têm a permissão para ultrapassagem, gerando no mínimo dubiedade aos condutores, que, por exemplo, durante a noite, não enxergam luminosidade no sentido contrário, podem se arriscar a ultrapassar e vir a causar, se envolver no acidente com lesões ou com morte, mas é um evento grave. Então nós temos uma enormidade de pontos acima de São José do Herval nesse sentido aí. Isso já foi comunicado e a gente pede que o mais próximo possível se conserte isso. Enquanto se mantém esse imbróglio jurídico entre concessionária, Estado, União, fica um jogando para o outro e quem paga o pato, digamos assim, é o usuário da rodovia e o policial que vai atender as ocorrências causadas por, muitas vezes, ineficiência. A rodovia, batizada oficialmente de Governador Leonel Brizola, BR-386, também é conhecida como Estrada da Produção, mas é um grande corredor para a entrada no estado do Rio Grande do Sul, especialmente de munição, de armas também, mas de muita munição contrabandeada. A 386, ela, de certo modo, ela deixou um pouco de ser isso aí. Por quê? Nós estamos com uma operação, a Operação Sentinela, que envolve Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e, em alguns momentos, a Receita Federal também, que está tentando blindar alguns pontos de fronteira, principalmente a região dos portos, da divisa com a Argentina com o Brasil, Porto Mauá, Porto do Sena, aquela região nas imediações de Santa Rosa, também na região de Ijuí, naquela região ali está passando muita coisa. Por que está sendo feito esse trabalho? Que foi feito um trabalho muito forte aqui na 386, tanto na região de Sarandi como de Lajeado, e se inibiu um pouco. E os contrabandistas, armas, munição, eles se viram obrigados a criar outras rotas, que saíam do Paraguai, passavam pela Argentina, punham o rio e entravam por esses portos aí. Hoje, com a fiscalização lá, a gente está tendo relatório da Operação Sentinela com ocorrências e apreensões na região de Vacaria já hoje, de Vacaria e Lagoa Vermelha. Nos campos de cima da cidade. Exatamente. São mudanças de rotas com o objetivo claro de tentar burlar essa fiscalização. Então, é um aperfeiçoamento do crime contra a fiscalização. Para combater isso, equipamentos. Hoje nós tivemos operando há poucos dias aí um scanner da Polícia Rodoviária Federal, onde os veículos passavam, esse scanner fazia a varredura, foram feitas apreensões na região de Iraí de drogas, justamente com um scanner, que há pouco tempo na mídia nacional saiu uma reportagem. Ok, muito obrigado, Leandro, pela presença, pelas informações. Sirlei, foi um prazer, muito obrigado. Obrigada. Cumprimentos pelo trabalho, o Projeto Cinema é interessante. Obrigada. Ok, tivemos assim as presenças do Leandro Warholz, que coordena a 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, sediada em Lajeado, e a Sirlei Pagliarini, que é patrulheira rodoviária e coordena esse projeto de cinema, exibição, uma película de 7 ou 8 minutos de orientações para o trânsito, tanto para o motorista como também para os familiares, e que vai se repetir pelo menos uma vez a cada mês. Estamos agradecendo a sua participação, agradecendo a sua companhia. O programa Entre Linhas pela TV Univates volta amanhã às 7. Boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.